Quem gostaria de começar? Então, o que eu peguei do geral do texto, eu achei legal o capítulo, porque ele parece que traz um resumo do que ele foi falando ao longo dos capítulos. Ele vai rememorando, ele vai falando sobre a questão do salário, aí ele fala da questão de como o trabalho, mesmo sendo, mesmo gerando esse lucro, gerando salário para o trabalhador, ele acaba sendo transformado em lucro pro, pro donos das fábricas, pro proletário, pro burguês. E eu só fiquei com uma dúvida. Aqui ele fala da questão dessa reprodução, né? Essa reprodução que se faz necessário para que sempre que tem produção, tem reprodução. E uma sociedade não consegue viver sem isso. É reproduzir e converter uh, se converter continuamente para os produtos e os meios de produção, né? Mas aqui ele traz alguns exemplos como as cartas. Cadê aqui? As cartas que foram enviadas. Cadê? Aqui, ó, do Sr. E. Potter. Ele traz alguns exemplos do Sr. E. Potter falando sobre a questão dos fabricantes de algodão, que eu achei interessante, porque tem de um lado o Sr. E. Potter defendendo a situação da necessidade de ter o pessoal que trabalha com algodão e ao mesmo tempo eles estão sendo automaticamente deixados de lado porque a indústria está enfraquecendo. Aí eu queria entender, professor, uh, esse capítulo em si ele se propõe a fazer resumir algumas partes e introduzir novos conceitos, porque eu pensei muito nisso enquanto eu estava lendo. É uma parte do capítulo, talvez boa parte dele, é uma preparação para o que o Marx vai desenvolver no livro 2. Vamos levar em conta que nós já estamos no final do livro 1 e ele já tem em vista os capítulos que ele vai desenvolver no livro sobre a circulação do capital. Vejam que ele enfatiza muito essa palavra reprodução. Fala, olha, a produção é, ao mesmo tempo, reprodução. Na sociedade capitalista, a produção capitalista, na sociedade capitalista, a reprodução vai ser também capitalista. Mas essa noção de reprodução para ele se estende a todas as sociedades. Por quê? Todas as sociedades precisam reproduzir as suas condições de existência. Toda sociedade precisa consumir, precisa reproduzir as suas estruturas. E, como ele enfatiza aí no final do capítulo, reproduzir as próprias relações sociais ou as próprias relações econômicas a partir das quais essa sociedade se reproduz. Essa noção de reprodução, ela está ligada a uma visão do processo econômico que considera que o processo econômico obedece a um ciclo que parte do processo produtivo, que produz valores de uso, ou seja, objetos úteis, objetos que vão satisfazer alguma necessidade humana, a fim de que esses objetos úteis sejam consumidos. Então, ele está criando aí uma estrutura de produção e consumo. Esse consumo, ele divide em dois segmentos. Por um lado, o consumo produtivo,
Então, é aquele objeto útil que foi produzido para ser consumido no processo de produção. Ele não pode ser consumido no âmbito do consumo individual. Por exemplo, uma máquina, um torno, é um produto que vai ser consumido no âmbito do processo produtivo. Então, é um valor de uso que foi produzido para ser consumido produtivamente, consumido no processo produtivo. Por outro lado, o segundo segmento aí do consumo, e ele desenvolve bastante isso, e é bom a gente prestar atenção nesse desenvolvimento, porque tudo que ele apresenta nesse capítulo vai ser muito útil em todo o livro 2. O segundo segmento é o consumo individual. Numa sociedade como a capitalista, se nós reduzirmos a sociedade às duas classes que emergem da relação de produção capitalista, portanto, fazendo uma simplificação, abstraindo tudo mais, o consumo individual vai ser o consumo dos trabalhadores e o consumo dos empresários. Mas, em parte do capítulo, Marx vai dizer: isso não ocorre só no capitalismo, isso ocorre em toda a sociedade. Numa sociedade pós-capitalista, isso vai continuar a ocorrer. A sociedade vai ter que separar uma parte do seu produto para reutilizá-la no processo produtivo. Ela não vai poder consumir tudo o que produziu. Na sociedade capitalista, a base da reprodução da sociedade é a reprodução do capital individual, inicialmente. Esse capital individual se entrelaça com os outros capitais individuais, na medida em que cada capitalista precisa tanto comprar de outros quanto vender para outros. Esse entrelaçamento cria uma teia que abrange o conjunto dos capitais da sociedade, que o Marx vai chamar de capital social. Mas na base desse capital social está o capital individual, está o produtor individual, que toma decisões individualmente, que organiza o processo individualmente. E esse processo produtivo, que no capitalismo é sempre processo de produção de valor a mais, ou produção de mais-valia, ou processo de valorização do capital adiantado, ele começa com uma quantia em dinheiro que o capitalista tem que converter por meio de compra, predominantemente, em meios de produção, em força de trabalho. O capital industrial, que é o que o Marx está analisando aí, ele começa com essa quantia em dinheiro que o capitalista converte em máquinas, matérias-primas, matérias auxiliares e em força de trabalho. Ele articula esses elementos no processo produtivo, é um processo que ele organiza, ele comanda, para produzir uma certa quantidade de mercadorias. Roupa, sapato, tecido, móveis, não importa.
A mercadoria produzida vai ter um valor maior do que o capital adiantado, porque ela incorporou aquele trabalho excedente que o Marx especifica quando ele analisa a jornada de trabalho na empresa capitalista. Então, a mercadoria produzida é constituída ou composta pelo valor dos meios de produção que foram transferidas a ela pelo processo produtivo, pelo trabalho útil do trabalhador. Ela é composta pelo valor que corresponde ao salário do trabalhador, ou seja, ao valor da força de trabalho, e a mais-valia. Então, a mercadoria no capitalismo é sempre o valor dos meios de produção mais o valor do salário, da força de trabalho, mais a mais-valia. Essa pizza de 3 fatias. O capitalista tem que vender essa mercadoria e transformá-la em dinheiro. Quando ele a transforma em dinheiro, ele percebe que o 100 que ele investiu inicialmente, que ele adiantou no início do ciclo, se transformaram em 110. Ele obtém um valor a mais. O dinheiro mostra que ele obteve uma mais-valia. Se ele quiser continuar sendo um capitalista, no mínimo, ele vai ter que comprar novamente meios de produção e comprar novamente força de trabalho. E organizar novamente o processo produtivo. Então, vejam que o processo tem um ciclo. Começa em dinheiro, que se transforma em meios de produção e força de trabalho, que são utilizados no processo produtivo, que resulta numa massa de mercadorias, que é vendida, portanto, transformada em dinheiro, que novamente tem que se transformar em meio de produção e força de trabalho. É por isso que ele considera que a produção é, ao mesmo tempo, reprodução. Ela se produz. É a produção que é produzida de novo. Ao tratar da reprodução simples, o Marx considera uma situação em que o empresário consome toda a mais-valia. Se ele consome toda a mais-valia produzida, a única coisa que sobra para ele da venda da mercadoria produzida é o valor dos meios de produção e o valor da força de trabalho. O processo não vai aumentar. Não vai haver acumulação ampliada. Vai haver reprodução ou acumulação simples, já que no capítulo ele chama a reprodução simples também de acumulação. No conjunto da sociedade, esse processo significa a reprodução dos meios de produção utilizados no capital social ou global, a reprodução da força de trabalho, que significa a reprodução da classe trabalhadora,
e a reprodução da própria classe dos empresários. Sem isso, nem o capital individual, nem a sociedade capitalista se mantém, se reproduzem. Vejam, essa noção de reprodução ocorre também tanto na nossa vida individual quanto na nossa vida familiar. Nós precisamos cotidianamente reproduzir as nossas condições materiais de existência. Vamos chamar de condições de existência e incluir aí o nosso desenvolvimento intelectual. Todo dia a gente tem que comer, a gente tem que se higienizar, a gente tem que se proteger das intempéries, a gente tem que dormir, a gente tem que realizar as nossas atividades cotidianas. Isso significa reproduzir as nossas condições materiais de existência. Isso vale para uma casa, ou seja, para uma organização familiar. Em geral, essa organização familiar tem uma casa que precisa ser mantida periodicamente com reparos, às vezes com ampliações e reformas. A luz tem que ser paga, a água tem que ser paga, o alimento tem que ser reposto, a casa tem que ser limpa. Esse é um processo de reprodução, produção. O que o Marx está analisando aí é a reprodução do capital. Ele se restringe ao capital individual, mas ele já cria conceitos para analisar a reprodução do capital como um todo. É por isso que ele gasta tanto tempo para analisar o consumo do trabalhador, ou melhor, a reprodução das condições materiais de existência do trabalhador. E aí é que entra a carta do bisavô do Harry Potter. Talvez o nome dele seja Edward Potter, né? Ele começa dizendo que o trabalhador vende a sua força de trabalho por um salário. O salário representa monetariamente o valor da força de trabalho. Ele está supondo aí que a força de trabalho esteja sendo vendida pelo seu valor. E que as mercadorias também estejam sendo vendidas pelo seu valor, sem que haja um distanciamento de preço para mais ou para menos, produzido pela dinâmica da oferta e da procura. O salário que o trabalhador recebe, ele transforma nas suas condições de existência. Ele reproduz a sua própria força de trabalho. A força de trabalho do trabalhador é ele mesmo. É o seu corpo com seu desenvolvimento intelectual, com a sua qualificação profissional. Então ele tem que sair da fábrica e tem que dormir, tem que comer, tem que tomar banho, tem que... Esse consumo individual não integra a reprodução individual do capital. Ele faz parte da vida privada do trabalhador. Mas vejam como o capital procura interferir nesse consumo individual do trabalhador. Por exemplo, com campanhas contra o uso do cigarro,
da bebida alcoólica. A lei seca nos Estados Unidos visava exatamente assegurar uma reprodução mais regular da força de trabalho. O alcoolismo se tornou historicamente o vício operário. O operário sai da fábrica, depois de horas de tensão e monotonia, depois de horas de humilhação, e a primeira coisa que ele faz é beber. Professor, outro exemplo que me vem na cabeça quando tá falando do consumo individual, né? Tô tendo uma aula que é sobre as sanções, e aí ontem o tema era sobre a Venezuela. E eles estavam explicando que essa escassez de produtos, na verdade, ela acontece porque os capitalistas que têm que comprar esses produtos, eles usam a taxa de câmbio que é tipo do mercado negro e não a taxa de câmbio oficial. Vamos supor que a taxa de câmbio oficial é tipo $6 e a taxa de câmbio é tipo 15 vezes maior. Então, 15 vezes 6 dá o quê? 90, eu acho? Não sei. Mas, então, com 90, quando eles fazem essa conversão, eles conseguem muito menos produtos, eles conseguem lucrar muito. E é tipo, não é que falte dinheiro para comprar, é que os próprios capitalistas eles utilizam desses mecanismos assim que não são legais para punir uma população, né? Inclusive estava falando do CEO daquela P&G, sabe, da higiene, que tinha um gráfico muito interessante que falava, tipo, quando teve eleições, ele botou, no ano de eleições, ele diminuiu, assim, drasticamente o número de produtos. Aí, no ano que o Obama fez um decreto, também diminuiu drasticamente. Tipo, como eles jogam com esse consumo, sabe? Achei bem interessante. Mas, Eduarda, vamos levar em conta o seguinte: numa sociedade capitalista, e a Venezuela é uma sociedade capitalista, apesar da presença do Estado na economia, através do controle da PDVSA, que é a empresa produtora de petróleo e tal, Venezuela continua uma sociedade capitalista, e numa sociedade capitalista impera a lei do valor. Não há como, numa sociedade capitalista, o Estado inibir, conter ou controlar a lei do valor. A lei do valor acaba prevalecendo. Então, se o Estado, em função do que acha ser a sua política, estabelece preços ou fixa o valor da moeda, o mercado se encarrega de mostrar que isso é impossível e gera o chamado mercado negro, mercado paralelo. O preço efetivo da mercadoria é aquele do mercado paralelo e não aquele que o governo quer que seja. Vejam que o Marx está dizendo o tempo todo que uma economia de mercado não é controlável. Ela se desenvolve anarquicamente, a partir da iniciativa individual dos empresários. É claro que ela pode ser gradativamente transformada numa economia de monopólio, e aí a dinâmica dos preços vai mudar também. Mas só muito limitadamente o Estado consegue interferir no processo econômico, na sociedade capitalista. Você vê no Brasil também uma dissociação entre a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central e a taxa de juro praticada pelos bancos e pelos agiotas. Uma diferença enorme. Desde os anos 90 que o Estado brasileiro entrou num processo de autorreforma para interferir o menos possível no jogo econômico. Vamos lembrar que até os anos 90 nós tivemos
um órgão para fixar preços, a Sunab. Então ela fixava preço do arroz, do feijão, do aluguel, não sei o quê. Mas as relações de mercado acabavam implodindo essa pretensão política do controle do mercado. É claro que nós temos que analisar a economia da Venezuela com todas as suas variáveis, né? Existe a influência do bloqueio americano, enfim, da política econômica adotada pelo governo, né? O chamado socialismo bolivariano. Mas é uma liga de difícil junção a intervenção estatal e a economia de mercado. Isso é muito nítido nas políticas de governo. As políticas de governo tentam planificar eixos de desenvolvimento, por exemplo, na área da educação escolar, na área da saúde, da habitação, no contexto de uma economia de mercado. Mas a economia de mercado é anárquica, é implanificável. Ela se desenvolve pela iniciativa individual, que desemboca em crises. Então, nós vamos ter um ciclo de ascensão, crise, queda de produção que afeta a maneira como o Estado vai intervir. Por exemplo, durante os primeiros governos Lula, se desenvolveu o REUNE, aquele projeto de reestruturação das universidades. Era um momento de expansão da produção, de ascensão da reprodução do capital no Brasil, e estava entrando o dinheiro em caixa, nos cofres, entrando dinheiro nos cofres do governo. E aí são criadas novas universidades federais, as existentes se expandem, se amplia muito o número de cursos noturnos, novos professores são contratados, novos prédios são construídos, e por aí vai. Mas quando a gente lê o REUNE, nós até comentamos quando lemos a primeira vez, tem lá um artigo que diz: tudo isso depende de disponibilidade orçamentária. Logo depois, a gente tem a crise de 2008 e a redução da arrecadação do governo, e todo aquele processo de expansão se desidratou. Hoje, a área pública de educação federal está estagnada. Então, nós temos que ver em que medida o Estado é capaz de controlar intencionalmente as relações de mercado. E em que medida não. Mas voltando aí à questão do consumo do trabalhador, veja que o Marx fala, olha, circunstancialmente, o trabalhador pode ser alimentado no próprio processo produtivo, mas isso não é o que caracteriza o consumo do trabalhador. Ele acha até isso um abuso temporário. Mas não está clara essa formulação dele, porque hoje, boa parte das fábricas
tem seus restaurantes industriais, o trabalhador come durante o processo de trabalho. Ele tem um período, almoça, depois outro período. É claro que ali ele está sendo alimentado com uma máquina. Eu visitei uma vez a cozinha da Volkswagen, enorme. As panelas são gigantescas. A área de refrigeração de produtos são vários cômodos enormes, maiores do que as nossas salas de aula, cada um com uma temperatura diferente. Para produzir, na época, refeição para mais de 30 mil pessoas por dia. Aí tinha lá nutricionista, que selecionava os alimentos mais adequados do ponto de vista do processo de trabalho. Para o operário tinha um tipo de comida, para o funcionário tinha outro. O operário, por exemplo, podia repetir o arroz e feijão. Ele podia comer quanto arroz e feijão ele quisesse. E aí, quando começaram a terceirizar uma série de serviços na fábrica, como limpeza, jardinagem e tal, os terceirizados eram assalariados de baixíssimo salário. Aí, às vezes, eu via eles fazendo fila na porta do refeitório para pedir para quem entrasse o pãozinho. Pô, na hora que você sair, traz o pãozinho para mim. Era uma cena terrível, né? Mas, apesar de tentar separar categoricamente o consumo operário da reprodução individual do capital, o Marx fala que o consumo do operário no conjunto da sociedade tem um papel na reprodução do capital. Então, ele não tem individualmente, para o capital para o qual ele trabalha, até porque ele pode ser demitido amanhã, ser contratado por outro. Mas o consumo do conjunto dos trabalhadores tem importância para a reprodução do capital social. E aí o Marx vai mostrar como isso ocorre lá no livro 2, quando ele cria aquele esquema de 2 departamentos, né? O departamento de produção de meios de produção e o departamento de produção de meios de consumo. E ele mostra como esses 2 departamentos se entrelaçam para assegurar a reprodução do capital como um todo. Aí é que entra a carta do avô do Harry Potter. O Marx, mais uma vez, mostra que, para o capitalismo, embora adotadas formalmente, as teorias políticas burguesas da liberdade de contrato, da autonomia individual, da liberdade de ir e vir, não têm significado nenhum para o operário. Professor, tem uma parte ali quando ele está falando mais sobre a questão do salário e como o trabalhador ele acaba por fazer o próprio dinheiro dele
aqui que ele fala assim: o que reflui continuamente para o trabalhador na forma de salário é uma parte do produto continuamente reproduzido por ele mesmo. Aí ele fala que essa ilusão que se gera da forma dinheiro desaparece de imediato quando não consideramos o capitalista e o trabalhador individual, mas sim as classes, a classe capitalista e a classe trabalhadora. Nesse sentido, eu deveria desconsiderar, daí no caso, o pensamento mais fechado? Ué, perdemos o Meu Paulo. Deus, sumiram com o Paulo. Sequestraram o amor. Ai. Oi, amor. Oi, gravação. Oi, todo mundo. Será que a gente espera ele voltar? Eu acho que sim, né? Porque Tá imagina bom, ele volta e não tem ninguém. tá bom. Pessoal, caí aqui. Oi, professor. Ficou tudo bem? Tá tudo tranquilo, né? Minha internet deu uma caída aqui. A gente estava falando desse controle, né, que a classe exerce, a classe empresarial exerce sobre o trabalhador, individualmente como classe. Então, a carta desse empresário está propondo que não se deixe nem se estimule a política migratória. Porque, olha, nós demitimos todo mundo agora, mas daqui a alguns anos nós vamos precisar deles. E aí, claro, o Marx mostra como isso joga por terra aquelas teorias políticas desenvolvidas no século XVII e XVIII, que enfatizam o papel do indivíduo na sociedade, a igualdade jurídica formal, a liberdade de contrato, a liberdade de ir e vir. Eu acho interessante que o Marx ele não faz o relato em primeira pessoa, ele pega um documento, ele pega um empresário falando, com repercussão na imprensa. Por quê? Porque não se vai obter, no prazo de 2 anos, a qualificação que a classe obteve ao cabo de décadas. Qualificação passada de uma geração para outra. Então ele falou, comprar máquina nova é fácil, mas formar o operário é prolongado. Daí o controle. É claro que esse controle, a movimentação do operariado, se mantém.
Hoje, particularmente em nível internacional. Você só entra no espaço Schengen, que é o espaço convencionado da maioria dos países que constituem a União Europeia, ou de todos, ou tem alguns que não são da União Europeia que fazem parte também, se você tiver um mínimo de dinheiro. Se você não apresentar um mínimo de capacidade de pagamento, uma quantia em euros, cartões de crédito e etc., você não entra. Você fica no aeroporto e é posto no voo de volta. Então, isso, claro, é uma forma de controlar a movimentação dos trabalhadores, impedir que trabalhadores do primeiro mundo, do terceiro mundo, voem em massa para a Europa, comprometendo o mercado de trabalho no Brasil, no Peru e lá também. Aí o Marx falou, olha, essa liberdade de ir e vir, de contratação, é uma farsa, particularmente visível com a introdução da criança no processo produtivo. A criança não é parte contratante. Vejam que aí ele cria uma situação, a da reprodução simples, em que o empresário consome toda a mais-valia. Toda a mais-valia entra no fundo de consumo do empresário. Portanto, não vai entrar na reprodução do capital. Mas aí o Marx fala, isso não existe no capitalismo. Capitalismo exige reprodução ampliada, ou seja, exige que uma parte da mais-valia, ou toda a mais-valia, seja incorporada ao capital, seja transformada em meios de produção e força de trabalho. O que caracteriza a reprodução capitalista para ele, portanto, não é a reprodução simples, em que o empresário consome toda a mais-valia obtida, mas a reprodução ampliada. Ele tende a usar o conceito de reprodução ampliada como sinônimo de acumulação. Mas aqui nesse capítulo, ele usa o conceito de acumulação para designar também a reprodução simples. Quando ele mostra que, mesmo com o capitalista consumindo toda a mais-valia, ao cabo de algum tempo, o capital dele já é produto do trabalho dos trabalhadores. Não é mais aquele capital que ele adiantou lá no início. Já é valor novo incorporado ao ciclo reprodutivo. Não é mais-valia, mas é valor novo incorporado ao ciclo reprodutivo. Então, aí, curiosamente, ele usa a palavra acumulação para designar também a reprodução simples. De tal forma que a gente pode usar reprodução simples, reprodução ampliada, acumulação simples, ou seja, com a mais-valia sendo inteiramente consumida, e acumulação ampliada. Porque a acumulação está sempre presente. Ela caracteriza a reprodução do capital.
será que na gravação fica um intervalo sem voz de todo o período não que eu caí? Acho que Fica, sim, professor. professor. Mas dá para cortar, é tranquilo, professor. Não, mas aí vocês devem ter falado, então deve ter gravado nesse período. O Davi não reparou que estava gravando, mas nada demais foi falado. Foi só a gente preocupada contigo. Não, quando a gente cai, não, é uma queda virtual, né? É só o link. Mas eu acho que é a segunda vez que cai, né? Durante os nossos debates. Eu não sei se foi com a gente ou com um outro grupo que caiu e eu demorei um pouco para retomar aqui a minha. Eu preciso ver aqui a minha internet como é que está. Acho que ela não está nas melhores condições, não. Vou lá na operadora. Agora, essa bomba de ontem, ela foi simples maluquice, foi um ato simbólico, foi o primeiro ato de um processo mais organizado. O que tem por trás disso aí? Bombas, né? Parece que é plural. Eu tava vendo, professor, ali apareceu uma notícia antes que a parte mais direita, né, a parte mais bolsonarista, tava falando que com essas bombas acaba que começa a se dar um entrave na questão da anistia pro 8 de janeiro que foi feito. É verdade, o Supremo já sinalizou nesse sentido, né? E o próprio Congresso, né? O próprio Congresso falou, ó, começou a travar aí o processo da anistia, porque os próprios responsáveis pelo 8 de janeiro continuam indóceis, né? Mas a gente vê que a própria segurança daquela área continua frágil, né? E se um cara entra, chega até lá perto com bomba e explode, não tem segurança. Sim, pelas imagens ele estava quase na porta já. E, Não, diz que ele circulou, antes ele circulou pelo Congresso, meu Deus. dentro do Congresso. Faz uns bons anos que não tem movimentação de bomba e explosões, sabe, para criar um certo caos. Então é uma ação bem diferente de se ver, porque não é mais tão corriqueira, tão comum. Não, mas Davi, eu acho que um pouco antes do Bolsonaro sair do governo, explodiu uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília, naquela fase em que estava efervescendo uma propensão golpista. O próprio Bolsonaro foi expulso do Exército por atentado à bomba, né? Considerado insano. Ele chegou a entrar naquele programa de ser reformado. Eu não sei, Davi, eu só sei que ele saiu do Exército, deve ter sido reformado, né? Saiu não, foi tirado, ele foi expulso, Sim. ele foi desligado. Não sei, pessoal. Teria mais alguma coisa, Eduarda, Davi?
Da minha parte, acredito que não, professor. Tudo certo, professor, tudo certo. Legal. Então, retomamos na próxima terça. Aí não tem problema se a gente precisar adiar ou coisa assim. A gente está entrando numa fase do ano mais turbulenta, né? Já final de semestre e tal. E aí, isso, em certa medida, vai afetar e já está afetando o nosso calendário. A gente tem que ter flexibilidade para tocar. Falou, pessoal. Obrigado, Tchau, professor. professor. Eu que Boa agradeço. semana. Tchau, até mais. Bom final de semana para vocês. Pra ti também. Obrigado.